Uma alegria novamente, depois do Carlos Gianazzi, que fala com muita propriedade, um estudioso dos problemas, né? E quem estuda os problemas, é lógico que busca soluções. Gianazzi, eu me lembro muito bem, eu era vereador em Ribeirão Preto, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu enxergava, é lógico, né? Eu trabalhei no horário especial à noite, porque eu trabalhava num setor que controlava o resultado de todos os lançamentos que ocorriam. A gente fala conta, mas não é conta individual, conta é o conjunto, né, de contas dos indivíduos. Então, você tinha ali depósito bancário, depósito pessoa física, depósito jurídico, depósito de uma série de contas. E eu fazia conciliação de tudo, via se no final da noite eu via se estava tudo certinho, se tinha diferença, não tinha. Se tiver diferença, eu teria que descobrir de onde nasceu aquela diferença. Quer dizer, eu tinha essa função. E tinha um horário especial, depois do encerramento do expediente. E, durante o dia, eu dava assessoria a duas empresas de São Paulo na área de auditoria. Eu tinha 21 anos de idade, 22, eu já trabalhava nesse setor. Então, eu tenho um certo conhecimento na área de economia, na área de administração, na área contábil. E, como vereador em Ribeirão Preto, eu era vereador, já não era mais funcionário do banco. Eu fui funcionário na época, o banco era bom, viu? Hoje, o cara que entra para o Banco do Brasil vai ser um grande sofredor. Antigamente, não. Antigamente era valorizado, e muito valorizado. Eu, como vereador, já cego em Ribeirão Preto, questão dos 28 para 30 anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra em Brasília e eu fui um dos palestrantes. Então, eu fui falar sobre a economia nacional, né, sobre os rumos que a nossa economia estava tomando. E, naquele momento, ainda havia a oportunidade de nós mudarmos os rumos. Então, eu fiz uma alegoria, eu comparei o Brasil com uma grande fazenda. E falei, daqui a uns anos, você vai chegar lá nessa grande fazenda e vai encontrar o urubu gordo na árvore, na cerca, pulando, saltitando ali, o urubu bonito, viçoso. A hora que você chega na porteira e vê tudo isso, você fala, nossa, essa fazenda é maravilhosa, funciona tudo muito bem. Aí você entra e vai andando. Aí, de repente, você vê o cavalo morto, a boiada morrendo, muitas vacas mortas e o urubu festejando. Eu fiz uma certa descrição e, no fim, eu comparei, né? Uma comparação até pesada. O urubu é o especulador financeiro. A vaca, o cavalo, eles representariam a economia da fazenda. Eu falei, então nós vamos ter os banqueiros ricos, poderosos e a economia brasileira arrebentada. Porque eu já vi naquele momento a tendência de se beneficiar da especulação, o lucro fácil e abundante de banqueiros nacionais e internacionais. Isso aconteceu cerca de 28 anos atrás, 28, 29 anos, de 28 para 30. Aí eu falei da necessidade de o Brasil investir nos setores produtivos, para que a nossa indústria pudesse se desenvolver e disputar com a indústria de outros países. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. O setor agropecuário se defendeu, teve condições de criar uma certa estrutura. Um pouco de apoio do governo, sim, houve um pouco de apoio do governo. Não foi aquilo que deveria acontecer, mas houve. Agora, a indústria brasileira ficou sucateada. A indústria brasileira não recebeu o investimento que deveria receber. Os recursos que poderiam ser carreados para esse setor, eles foram para a mão dos especuladores. Na Assembleia mesmo, durante um bom tempo, nós tínhamos aqueles juros pornográficos, né? Acho que é a palavra mais correta,
eu falava de quanto que eles ganhavam por dia, quanto que o Brasil pagava por dia de juros da dívida pública. Se um pedaço desse dinheiro fosse encaminhado para os setores produtivos, nós poderíamos valorizar esse setor e hoje o Brasil estaria concorrendo com as nações desenvolvidas. A Alemanha, quando ela tem o interesse de favorecer um setor, eles financiam até com juros negativos ou sem juros, uma carência muito grande. O governo até paga para o camarada desenvolver a indústria, se ele for sério, né? Se for realmente algo que vá levar para a nação desenvolvimento, porque na medida em que você desenvolve a indústria, você aumenta o número de empregados, de pessoas trabalhando, você aumenta a arrecadação de impostos, você aumenta a exportação. Então, o investimento no setor produtivo é a melhor coisa que se pode fazer. Isso eu falei lá atrás, quase 30 anos atrás, e eu falei dessa realidade da economia brasileira, para onde o Brasil estava caminhando, entendeu? E usei os abutres como figuras para que a pessoa guardasse bem. Eu me lembro, na época, eu fui convidado para fazer uma palestra para um grupo aqui em São Paulo, logo lá já me convidaram, mas depois eu percebi e tal, que eu fui fazer a palestra, mas não tinha boa vontade deles. E esse encontro que nós tivemos em Brasília, tinha senador, federal, empresários, né, inclusive do setor econômico, setor financeiro, empresários presentes. Bom, eu não preciso falar que nunca mais me convidaram, né? Nunca mais me convidaram, é lógico. A minha palavra não interessava para eles. O meu pensamento não interessava para eles. Aquilo que eu queria que acontecesse no Brasil, e era possível, estava acontecendo em nações outras da Europa, nos Estados Unidos. E é bom a gente deixar claro que a Europa, na Segunda Guerra Mundial, ela ficou arrasada. Aí o Plano Marshall, que foi lá e recuperou a economia da Europa como um todo, recuperou as nações em toda a sua estrutura social, econômica. E quero dizer que a Europa de pós-guerra, ela ressurgiu muito mais forte do que ela era antes da guerra, porque houve investimento, inclusive o George Marshall, que foi o idealizador desse plano, ele queria que a Europa investisse, inclusive, na agricultura também, não apenas da indústria, na reconstrução, investisse em coisas que pudessem dar para eles uma sustentação para o futuro. Mas no Brasil isso não aconteceu. O empresário brasileiro do setor industrial, muitos deles cresceram, né? Nós temos algumas indústrias que cresceram, mas essa grande maioria não cresceu como deveria crescer. Então, se tivéssemos mais investimento nesses setores, teríamos mais empregos, teríamos um povo muito mais feliz, uma nação muito mais desenvolvida. Eu estudei sociologia e tinha um termo em sociologia, viu, colegas deputados, e falava assim, nações industrializadas e não industrializadas. Isso é coisa do passado, coisa que eu via 40 anos atrás em sociologia, que aí nós temos as nações industrializadas e as nações não industrializadas. Esse termo era muito usado. O que é que significava? Nação industrializada é nação desenvolvida. Nação não industrializada é nação atrasada. Entendeu? No estudo da sociologia, você aprende que você não deve comparar sociedades, falar uma é inferior, outra é superior. Não, não pode. Mas esse termo industrializado e não industrializada era comum, entendeu? Hoje nem se fala mais disso. Hoje, em sociologia, as pessoas nem falam mais disso, mas é uma realidade. Outra coisa importante, mas o que tem a ver o Brasil se industrializar?
nesse momento, o Brasil não precisaria ficar correndo atrás de respiradores mecânicos, não precisaria ficar correndo atrás de máscara. A Alemanha, ela tem hospitais sobrando. Eles estão enfrentando esse problema também. Para concluir, deputado Rafael Silva. Estou encerrando. Inclusive, a Alemanha aceita doentes da França, da Itália, de outros países, porque eles criaram uma estrutura. E outra, quando eles tiveram a reunificação, eles sofreram, mas eles enfrentaram. Agora, o Brasil não. O Brasil não foi programado para ter seriedade. E até hoje não tem. Por favor, deputado, o tempo se esgotou. Para concluir. Agradeço. Janazi, um abraço e abraço para todos vocês.